Hoje a gente vai fazer uma customização numa jaqueta de couro. Para começar, eu vou pegar essa jaqueta. Eu prefiro fechar a jaqueta para poder não ter muita interrupção, porque aqui costuma ficar um calombinho do zíper e tudo mais. Uma dica bacana que você pode usar é colocar um pedaço de madeira, alguma coisa lisa, para você justamente não ter essa interrupção. A gente vai pegar essa peça de roupa de couro, tanto faz couro sintético ou couro normal também, não tem diferença. A técnica é a mesma, o tratamento é o mesmo, né? Vamos pegar um pano úmido com um pouquinho de detergente e vamos limpar a superfície dessa peça para a tinta poder aderir de um jeito mais uniforme. Tendo isso, você vai depois passar uns panos secos, deixar ela bem seca, e aí essa peça já vai estar pronta para você aplicar o seu desenho. A técnica que a gente vai usar aqui são as canetas Posca, que são feitas à base d'água. Você pode usar também uma tinta acrílica com o pincel. Eu prefiro desenhar com a caneta porque eu tenho mais habilidade para fazer esse desenho com a caneta. Mas se você optar por fazer uma pintura com uma tinta acrílica, você vai usar uma tinta acrílica à base d'água e depois que a gente terminar esse desenho, depois de seco, a gente vai passar uma camadinha de verniz automotivo, uma camada fina para justamente não craquelar e você ter uma durabilidade na sua peça maior. Vamos iniciar a limpeza da jaqueta de couro. No caso, você vai pegar um paninho, ou no caso eu peguei um papel toalha, também serve. Vai colocar um pouquinho de detergente, bem pouquinho, um pinguinho mesmo. E você vai espalhar um pouquinho com o dedo aqui e vai umedecer esse pano na água. Vai deixar um pouquinho a água aderir aqui no pano. Viu que o pano está só um pouquinho úmido, você vai limpar toda a superfície a qual você for fazer o desenho. Um detalhe importante que é bom prestar atenção, depois que você fez essa limpeza, você pegar a parte seca do pano e tirar todo o excesso da água com detergente, porque o detergente reage um pouco à tinta e pode não aderir tão bem quanto deveria. Sentiu que a peça está seca, livre de qualquer resíduo, a peça já está pronta para a gente começar a fazer o nosso desenho. Agora a gente vai passar para o desenho. No caso, eu vou fazer uma letra de uma banda, que foi o pedido da dona da jaqueta. Onde eu procurei uma fonte bem legal que você pode também usar é o site da Fonte, é o dafonte.com, onde tem uma quantidade enorme de tipos de letra, estilos diferentes. É bacana dar uma procurada para você ter uma referência para fazer esse desenho. No caso, eu vou usar uma fonte que se chama Bebas. Ela está na parte das escritas básica, sans serif, que é sem serifa. Então é uma fonte sem serifa nenhuma. É uma fonte simples, mas é uma fonte bem bonita. É uma fonte que eu gosto de trabalhar. Tendo isso aqui, eu escrevi o nome da música. E aqui vai aparecer na parte de fontes a fonte escrita com o que você colocou no site. Eu tenho aqui She Lost Control, uma música do Joy Division. Agora, eu optei por fazer esse desenho de um jeito mais livre, mas você pode utilizar a técnica de stencil também para fazer a transferência do desenho.
porque como é um material escuro, não dá para você fazer a transferência do papel com o lápis. Então eu vou começar a construir a nossa frase. Uma dica que eu vou ensinar para vocês aqui, quando você está fazendo algum objeto escuro e você quer destacar um pouco mais a cor, no caso eu quero fazer essa letra em vermelho. Então o que eu vou fazer? Eu estou preenchendo essa letra aqui com uma cor clara, no caso branco. Para quê? Porque quando eu for usar a caneta vermelha, ela vai pintar em cima do branco. Só que para fazer isso, a tinta tem que estar bem seca, porque senão as duas vão se misturar e vai criar um rosa, na verdade. Então é bom que a tinta esteja bem seca mesmo para você poder fazer esse novo preenchimento de cor para uma tinta não interferir na outra. A não ser que você queira fazer uma transição de cor. Na hora que você sentir que está bem seco essa tinta, você vai poder começar a preencher com a cor que você queira trabalhar. No caso, vai ser o vermelho. É bom você trabalhar ela bem de leve, porque se você acalcar muito o desenho, você vai acabar tirando a camada de tinta de baixo. Então, é bom nessa hora trabalhar com um pouquinho mais de cautela, com o traço um pouco mais leve. Agora que eu tenho já feito o meu desenho aqui que eu quero colocar na jaqueta, eu vou começar a corrigir algumas imperfeições. Com a jaqueta preta, eu consigo fazer algumas correções usando uma caneta retroprojetora preta, que no caso é da mesma cor, então eu consigo aparar como se fosse algumas bordas, algumas partes que saíram um pouco a tinta. No caso de uma outra cor, se você tiver uma jaqueta da mesma cor da caneta, você pode também usar. Eu vou começando a deixar a minha letra mais precisa. Eu vou fazer aqui o desenho de um fogo subindo. Eu vou aproveitar para também mostrar como a gente pode criar uma terceira cor e usando duas cores, misturando o amarelo e o vermelho. A gente vai criar um laranja no meio desse desenho. Então vamos lá. Eu começo a fazer aqui um fogo. No caso, eu não gostei desse fogo. Vou refazer ele porque não foi o que eu pretendia. Eu vou usar uma caneta mais grossa, posca aqui, para apagar, porque acabei que não gostei. Então aproveito e já mostro para vocês como que eu posso apagar esse desenho em uma jaqueta preta. Agora, a única coisa, eu tenho que esperar secar bem. Se caso a tinta misturar um pouco, você passa de novo, espera ela secar. Vou procurar aqui que eu posso pegar como referência. O tipo de fogo é mais ou menos esse daqui, que é usado nos carros, estilo hot rod, alguma coisa assim. Vamos começar agora a fazer a parte do fogo, onde a gente vai criar uma terceira cor a partir de duas cores, né? Primeiro eu começo pintando a pontinha aqui de amarelo, onde ela vai realmente ser amarela. E vou descendo ela um pouquinho mais no meio do desenho.
Se você sentir que não aderiu muito, você pode esperar secar um pouco e fazer uma segunda passagem. Agora eu vou pegar o meu vermelho e vou subir ele até quase encostar aqui no amarelo. E aí, com as duas tintas úmidas ainda sem secar, a gente vai conseguir fazer essa transição de cor. Então agora eu vou começar a misturar uma com a outra e vou criando um laranja. Como que eu vou fazer essa sombra aqui? Como se ela tivesse deslocada um pouco para o lado esquerdo e um pouco para baixo. Terminamos a jaqueta, agora a gente vai finalizar. Vamos colocar o verniz automotivo, no caso alto brilho, para selar o desenho e logo depois que secar já está pronto para usar. Lembrando, 45 graus, borrifando de leve para não criar excesso. Agora é só esperar secar, está pronto. O que se pode customizar, os objetos que pode ser customizado, na verdade, tudo pode ser customizado. Você não precisa se desesperar, ah, não, errei e agora não tem mais jeito. Você consegue recuperar o que você estava fazendo e corrigir. A diferença de usar a caneta Posca no couro e no tecido porque a tinta vai aderir na parte vitrificada do seu objeto. Vamos lá.